Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Domingo depois da Epifania, celebramos a Sagrada Família. Santo Evangelho segundo São Lucas. Tendo Jesus completado 12 anos, subiu com seus pais a Jerusalém, segundo o costume do dia de festa. E acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando entre os da comitiva, caminharam durante um dia, depois o procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém a procurá-lo. E aconteceu que, depois de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam maravilhavam-se da sua sabedoria e das suas respostas. E quando viram, ficaram admirados. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles não entenderam o que lhes disse. Desceu, pois, com eles e foi para Nazaré, e era-lhes submisso. E sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. Estimados irmãos, celebramos a festa da Sagrada Família. Esta devoção alcançou grande popularidade no século XVII e propagou-se não somente na Europa, mas também na América. Esta festa foi instituída por Leão XIII em 1883 e depois estendida pelo Papa Bento XV a toda a Igreja. E tem por finalidade dar às famílias cristãs um modelo e um exemplo a imitar, e ao mesmo tempo um padroeiro a quem recorrer. E assim citamos as palavras do Papa Leão XIII, que nos diz assim: Os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude paterna. As mães podem admirar na Virgem Santíssima um exemplo insigne de amor, de respeito e de submissão. Os filhos têm em Jesus, submisso a seus pais, um exemplo divino de obediência. Os pobres aprenderão, olhando para esta sagrada família de sangue real, a moderação na prosperidade e a dignidade nas aflições. Os ricos aprenderão a ter mais em conta as virtudes do que as riquezas. Os operários e todos os que sofrem devido à sua condição pobre terão motivo e ocasião de alegrar-se pela sua sorte, em vez de entristecer-se, porque têm de comum com a Sagrada Família as fadigas e os cuidados da vida cotidiana. Assim, estimados irmãos, a partir destas palavras, pois vamos tirar alguns pontos de meditação, de reflexão neste domingo, na festa da Sagrada Família. Primeiro, pois, queremos expor o que é a família cristã, como ela deve se manter, e depois, pois, tendo considerado isso, diremos alguns pensamentos sobre nosso Senhor Jesus Cristo e a Sagrada Família, e em seguida os deveres dos pais e dos filhos. Então procuraremos traçar a nossa meditação nestes 3 pensamentos. Bom, a família cristã. O que é a família? Ela é uma instituição divina. Ela é, podemos dizer com toda certeza, é um núcleo fundamental da Igreja e do Estado. É a fonte em que se renova perenemente a base da vida religiosa e civil. As colunas da vida familiar são a felicidade e a santidade dos cônjuges, a geração da prole, segundo os princípios da lei divina, a educação cristã dos filhos, a obediência e a submissão ao poder paterno. Assim,
Os pais têm o dever de amar os filhos, de cuidar de sua vida, saúde, alimento, vestiário, e o dever e promover a sua educação religiosa e civil, com o bom exemplo, com a correção, com a vigilância. Os filhos, por sua vez, devem retribuir com amor, com respeito, aqui estima, veneração, e com a obediência em todas as coisas lícitas e honestas, ou seja, em tudo aquilo que não é pecado. O quarto mandamento, não podemos deixar de mencionar aqui, pois nos ordena a amar, respeitar e obedecer nossos pais. Mas não somente. Aqui devem ser considerados também os superiores em autoridade, os quais devem corresponder para com seus súditos com amor, o auxílio e o interesse espiritual e material. Em particular, os que são patrões, pois devem, para com seus empregados, ter o dever de dar o devido salário, necessário para si e para a sua família, de dar o trabalho segundo as forças de cada um. E os empregados devem cumprir com consciência e com diligência o trabalho que lhes é confiado. Bom, entendemos então o que é a família cristã. É uma instituição divina, é algo abençoado por Deus. E a família, para que possa realmente cumprir sua missão, deve se espelhar na Sagrada Família de Nazaré. E então fazemos nossas considerações sobre a Sagrada Família. E aqui a primeira coisa é sobre esta ocasião de que Jesus vai a Jerusalém com seus pais. Bom, Jesus vai a Jerusalém para cumprir com a lei e nos mostrar que também nós devemos observar os mandamentos de Deus e os mandamentos da Igreja. Não podemos desconsiderá-los. Quando no tempo, então, de ir à igreja, nos esmorece, às vezes, a distância, a dificuldade, devemos lembrar-nos do menino Jesus, caminhando com seus pais, indo a Jerusalém para obedecer à lei de Moisés. Quantos católicos hoje, muitos deles se dizem tradicionais, pois simplesmente desobedecem este mandamento sério da Santa Igreja, que é o preceito do domingo, assistir à Santa Missa. E muitos, tendo a possibilidade, assim não o fazem. E tantos outros que, por diversas razões, e hoje com as dificuldades atuais da crise na Igreja, não têm a Santa Missa Católica, a Missa Tridentina, mas preferem ir, ou até lhes parece algo bom, ir em falsas missas ou grupos que celebram uma missa que está unida a hereges e tudo mais. Devemos considerar este ponto. Seguimos, pois, com nossa meditação, o ponto no qual nos deixou, por que será a divina providência deixa o menino Jesus ficar em Jerusalém? Para que transparecesse alguns raios da sua divindade e nos mostrar que nosso Senhor vem à terra para cuidar dos interesses e da glória de Deus Pai e das nossas almas. Interesses que são superiores aos interesses mundanos, que são superiores aos interesses desta terra. Aqui também um exemplo para a vida de família, na qual nós, nos espelhando a Sagrada Família de Nazaré, devemos, pois, buscar motivos para não nos contaminar com as coisas mundanas, com as modas, com tudo aquilo que nos afasta da glória de Deus e da salvação de nossa alma. Devemos também aprender com o menino Jesus e com este episódio da ida no templo e da sua permanência aí, a buscar aprender a ciência da salvação, ou seja, aprender sobre nossa religião, sobre o que a Santa Igreja nos ensina, o que nosso Senhor nos deixou. Aí estava nosso Senhor, Divino Salvador, ensinando, respondendo às perguntas daqueles que eram mestres, daqueles que eram doutores.
Não tenhamos vergonha, pois, em perguntar o que não sabemos. Vergonha é o orgulho do ignorante que não revela a sua ignorância e que foge de aprender. E assim, pois, corre para a ruína eterna. Não tenhamos dúvida nas questões de fé. E nos dias nos quais vivemos, não é, tão complicados, tão conturbados, tantas doutrinas, tantas ideologias, nos fazem às vezes ficar um pouco perdidos. Busquemos aprender, busquemos conhecer nossa santa religião. Busquemos os bons padres, a boa doutrina, busquemos os bons livros, e assim nós estaremos no caminho reto e nos instruiremos de um modo sério. E aqueles que são pais e mães, pois eis um grande dever de encaminhar vossos filhos ao catecismo, de dar-lhes e proporcionar-lhes boas leituras, boa escola e assim por diante. E Jesus crescia em sabedoria, nos diz o texto, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer que na proporção dos anos, neles se manifestavam os efeitos da sabedoria e graça, cuja plenitude possuía oculta. Passamos, pois, à nossa consideração sobre os deveres dos pais e dos filhos. Quando tinha 12 anos, o menino Jesus subiu a Jerusalém com Maria e São José, como já vimos no Santo Evangelho. No que conta este Evangelho de Maria e São José, nós temos indicado quais são os deveres dos pais para com os filhos. Nossa Senhora e São José levam o menino ao templo e o buscam quando percebem que está perdido de um modo solícito. E o achando, pois queixam-se amorosamente. Isso tudo é como se disséssemos: pais católicos, pais cristãos, despertai, educai vossos filhos no temor de Deus, trazei-os diante dos olhos e, se for preciso, castigai-os, mas, claro, sempre acompanhada de ternura esta correção. Para criar os vossos filhos no temor de Deus, senhores pais de família, pois desde cedo ensinai-os a conhecer e a amar a Deus. Ensinai-os a rezar, a buscar, a ter amor às coisas sagradas, a guardar os preceitos de nossa santa religião. E assim, pois, tenho certeza que serão grandes homens, grandes mulheres de fé, tementes a Deus e que realmente poderão fazer a diferença na sociedade. Isso, repito, pois deve ser desde os mais tenros anos. Reprimam, ajudem-os a vencerem as paixões, porque seria muito mais difícil vencê-las ou combatê-las com o passar do tempo. Não esperem as revoltas e tudo mais, as complicações da adolescência para querer educar vossos filhos. Não, senhores pais. Comecem desde muito cedo e não terão trabalhos, não terão dificuldades quando, pois, já mais crescidos. Os pais cristãos, pois, devem dar o bom exemplo e devem encaminhar seus filhos para tudo aquilo que possa fazer com que cresçam realmente no temor de Deus. Ainda os pais, pois, devem vigiar os seus filhos, não deixe-os fazerem o que quiserem. Se querem preparar vossos filhos para o inferno, para a perdição, pois deem-lhe tudo o que querem. Presentes, celulares, internet de um modo muito fácil e liberal. Deixe-os com os namoricos, com as modas do mundo, as tatuagens, os piercings e tudo isso que não presta e que não vem de Deus. Deixe-os livres e terão um inferno na certa. Senhores pais, zelem por vossos filhos, sejam vigilantes, estejam atentos com quem estão, para onde vão, e assim, pois, estarão cumprindo o vosso dever. Sejam sérios, pois, no cuidado, na vigilância com vossos filhos. São deveres muito importantes a educação dos vossos filhos, o cuidado, esta vigilância.
Sem a vigilância, pois, serão em vão os vossos exemplos, os vossos esforços para os guiarem, para darem o melhor. Vigilância, pois, em tudo, e assim vossos filhos, pois, crescerão nas virtudes e na graça de Deus. Ademais, estai atentos com a correção. Hoje é um grande problema. Muitos filhos são simplesmente os reis na casa. São príncipes e princesas que têm do bom e do melhor, e o pai e a mãe e tantos outros que estão na casa, pois simplesmente são empregados. Senhores pais, acabem com isso o mais rápido possível, se não quiserem que vossos filhos, pois, sejam terríveis em poucos anos. Senhores pais, essa não é uma conduta católica. Os filhos, pois, devem-lhes obediência. E obediência não somente no sentido geral, e como já explicamos, com relação ao mandamento, em tudo aquilo que não é católico, mas também devem favorecer a harmonia da família. E todos, pois numa família, devem contribuir para que a casa, a família esteja em ordem e possa ter o devido desenvolvimento. Corrijam seus filhos. Errou, pois deve consertar. Brigou, pois converse. Fez coisa errada, chame a atenção. Não deixe que façam tudo o que querem do jeito que querem. Não sejam empregados de seus filhos, se não quiserem depois sofrer terríveis consequências. E eles também os sofrerão. Senhores pais, pois, sejam conscientes de preparar os vossos filhos no caminho do bem, afastando-os de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é amizade ruim, de tudo aquilo que leva-os a pecado, leva-os a perder a graça de Deus. Precisa sim da correção, precisa sim de todo este cuidado e vigilância. Mas claro, que não se misture com a correção as pragas, a ira, a descompostura, ao contrário, que se tenha ternura, que se tenha paciência e assim se fará a coisa como deve ser. Bom, passamos às considerações sobre os deveres dos filhos para com seus pais. Já dissemos antes de falarmos da Sagrada Família, pois que há um mandamento que nos ordena a respeitar, a amar os nossos pais. Mas isso não somente enquanto somos pequenos ou enquanto estamos com os nossos pais. Esse dever perdura até o fim da nossa vida também, não a deles, até o fim da nossa. Nos explicamos. É necessário um respeito filial, independente da condição, independente da situação em que nossos pais estejam, pois devemos o respeito. Nunca lhe faltar com maus modos, ser arrogantes, mas agir com humildade, com suavidade no trato com nossos pais. E repito, isso não é somente para as crianças, não é somente para aqueles que estão com seus pais, mas também os adultos. Quantos adultos hoje e quantas situações de famílias nas quais os pais são desrespeitados, nos quais os pais são menosprezados. Longe de nós católicos isso. Uma obediência também exata se exige em tudo aquilo que nossos pais nos pedem e nos mandam, desde que não seja pecado, e principalmente naquilo que diz respeito à nossa salvação eterna. Devemos obedecer, devemos considerar os conselhos, as dicas que dão nossos pais. Por fim, o amor terno e ativo para com nossos pais, abaixo de Deus, pois que são os nossos maiores benfeitores. Consideremos aos que já são adultos o quanto carinho na infância, quantos cuidados, quantos sacrifícios, quantas privações, noites em claro e por aí vai. Mas muitos maus são por isso e merecem uma maldição divina os que não olham para seus pais e assim os maltratam, repelem, desamparam. Ao contrário, quantas bênçãos há aqueles que imitam na piedade filial a Tobias, a José do Egito, a tantos outros que a Sagrada Escritura nos oferece como exemplo.
Os filhos devem prestar aos seus pais todos os necessários serviços, seja na vida doméstica, socorrê-los na velhice, na doença, prover-lhe afetuosa e generosamente todas as suas precisões, conformes, claro, à respectiva posição. Não é capaz o bom filho de, pois, espalhar ou divulgar os defeitos dos pais, e muito menos desprezá-los, ou nas suas enfermidades, enfim, devemos procurar-lhes todos os socorros temporais e espirituais. E por fim, devemos dar-lhes sepultura decente, rezar por eles, pedir missas pelos que já faleceram. Lembremos de nossos pais, aqueles que os têm falecidos. É um dever também dos filhos. Por isso não se encerra nosso dever, nossa honra, somente durante a vida deles, mas durante toda a nossa vida. Honremos a memória de nossos pais e busquemos, pois, a viver no ambiente familiar, no ambiente que Deus quis para nós e abençoa, pois que sejamos santos. Busquemos sempre as coisas santas, as coisas que agradam a Deus. Desprezemos tudo aquilo que é modernismo, em suma. Desprezemos tudo que é mundano, desprezemos tudo que nos afasta de Deus e nos afasta do fim último e mancha isto que nós chamamos família, isso que nós temos como bênção e graça de Deus, é uma instituição divina, como falamos, e é base para a nossa vida religiosa e para a vida civil. Que Deus abençoe nossas famílias, que a Sagrada Família abençoe nossos lares, nossas casas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.